Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Cátedra Online. Gostaria de me apresentar primeiramente. Meu nome é Evandro Balducci, eu sou professor aqui do Cátedra Brasília. Sou bacharel em Ciências Militares formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Só que atualmente eu exerço o cargo de Analista de Finanças e Controles da Controladoria Geral da União. O nosso curso de Matemática Financeira é um curso bem simples, bem prático. Nós vamos trabalhar aqui da forma mais objetiva possível. Nós vamos trabalhar alguns conceitos. Em seguida, faremos algumas questões para massificar aqueles conceitos e assim desenvolvendo a nossa matéria ao longo do curso. A matemática financeira ela é uma disciplina que ela vem caída em concursos aí das diversas bancas, seja ela CESP, ESAF, Fundação Carlos Chagas, Sesgran Rios, e nos mais variados concursos de alto nível, seja na esfera federal, estadual, municipal. Nós podemos citar aí a título de exemplo o Banco Central, a Receita do Brasil, Tribunal de Contas da União, Companhia de Valores Mobiliários, Superintendência de Seguros Privados. Na esfera estadual, nós podemos citar agora recentemente o Fiscal de Rendas do Rio de Janeiro, Analista de Políticas, Orçamentos e Finanças Públicas do Estado de São Paulo em 2009. Municipal, nós podemos citar aí auditor municipal do Tesouro do município de Fortaleza, auditor municipal do Tesouro de Natal, enfim. Ele vem sendo cobrado em diversos concursos. Então é uma matéria recorrente nos concursos públicos. E nós vamos trabalhar o curso da seguinte forma. Eu reuni alguns livros, então eu vou pegar o que cada livro desse tem de melhor e vou estar reunindo ele aqui reunindo esses conteúdos aqui na nossa aula. Então eu não vou inventar nada, na verdade eu vou o quê? Eu vou copiar partes de alguns autores e vou sistematizar esse conteúdo aqui nas nossas aulas. A matemática financeira ela é uma disciplina que as questões cobradas em concurso elas não apresentam um grau de dificuldade elevado. Então, é a oportunidade de angariarmos alguns pontinhos nessa disciplina. Então, nós sabemos que hoje uma questão, às vezes, é a chave do sucesso. Às vezes, por uma questão, o aluno deixa de ser aprovado naquele concurso. Então, nós temos que ter cuidado com todas as disciplinas. E a matemática financeira, apesar de ela não ter um peso expressivo nas provas, são questões fáceis. Então, nós temos que ir para gabaritar a matemática financeira e conseguir o máximo de pontos nessa disciplina. E nós vamos desenvolver o curso de forma que o aluno gaste o menor tempo possível para aprender matemática financeira. Então, o curso ele está montado de forma que o aluno apenas com essas aulas, com essas videoaulas, seja capaz de enfrentar qualquer concurso público em relação à matemática financeira. É claro, ele vai assistir essas aulas e esporadicamente terá que pegar algumas questões de concurso público só para praticar, para não enferrujar. E vão me perguntar, mas professor, é possível aprender matemática financeira à distância? Olha, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de mostrar algumas vantagens do ensino à distância. Uma delas é o preço do curso online em relação ao curso presencial. Então, hoje, nós sabemos que para um aluno se preparar para um concurso de grande nível, grande porte, ele tem que gastar mesmo. Porque os cursos, seja cursos presenciais, livros, são bem caros. Eu sei disso, que há pouco tempo atrás eu estava na mesma posição que vocês. E o curso online, ele tem essa vantagem, ele é muito mais barato em relação a um curso presencial. Muitas vezes o curso online ele é muito mais barato que até mesmo um livro de matemática financeira. A outra vantagem é que o aluno vai poder assistir às aulas na hora que ele quiser. Então, muitas vezes, o aluno ele trabalha o dia inteiro, ou às vezes tem filho pequeno, que está
atrapalhando os estudos. Então, como ele vai estar com as videoaulas gravadas, ele pode assistir essas aulas na hora que ele bem entender, na hora que ele quiser. Ele, digamos, vou dar um exemplo. Aquele dia ele chegou muito cansado do trabalho, ele fala, não, hoje eu não vou estudar, vou deixar para estudar amanhã. Amanhã eu estudo 2 aulas. E assim vai tocando o curso de uma forma mais agradável. Ou então, às vezes, aquela mãe que está estudando ali e, num certo dia, o filho está doente. Ela não pode assistir a aula naquele dia. Não tem problema, ela vai assistir no outro dia. Então, é um facilitador a mais para o aluno. E uma outra vantagem é a possibilidade de rever as aulas quantas vezes quiser. Então, o aluno vai estar assistindo a aula, passou, assistiu, ok, foi para a próxima aula, aí deu uma dúvida lá da relação à aula passada. Ele faz o quê? Vai lá e assiste novamente o vídeo. Então ele pode assistir às aulas quantas vezes ele quiser, tirar as dúvidas que ele quiser, ao contrário de um curso presencial. Você vai lá, o professor vai ministrar a aula uma única vez, se você aprendeu ali, você aprendeu. Se não, o máximo que você vai fazer é tirar alguma dúvida com o professor depois. Mas você não vai poder assistir aquela aula novamente. Aqui, no curso à distância, você poderá assistir quantas vezes quiser. Não vai ter esse limitador. E uma outra vantagem, que inclusive é um dos focos do nosso curso, é a economia de tempo no aprendizado do aluno. Então, nós vamos trabalhar muito isso. Que o aluno aprenda matemática financeira sem gastar muito tempo. Porque eu sei que tem diversas outras matérias que exigem um tempo maior de estudo. Então, nós economizando tempo aqui na matemática financeira, sobrará mais tempo para essas outras disciplinas. E isso fará com que a matemática financeira apresente um custo-benefício alto. Por quê? Apesar de o peso da matemática financeira não ser muito grande no concurso, o tempo de estudo que você vai utilizar para aprender matemática financeira também vai ser bem curto. Então essa relação custo-benefício aí vai ser muito alta em relação à matemática financeira. Os objetivos do nosso curso é dar ferramentas aos alunos matriculados no curso de matemática financeira por meio de explanações teóricas e resolução de exercícios de fixação e questões de concursos anteriores, de modo que seja possível compreender o conteúdo da matéria, otimizar o tempo de estudo domiciliar e alcançar um desempenho de no mínimo 80% de acerto nas questões dos concursos almejados. E os objetivos em si é que o aluno, ao final do curso, compreenda o conteúdo da matéria, que vocês vão ver que é bem simples, é bem metódico, bem tranquilo. Otimizar o tempo de estudo do aluno, então isso eu já falei, que o aluno tem que aprender matemática financeira no menor tempo possível. E esse é o nosso propósito nesse curso. E alcançar um desempenho de no mínimo 80% de acerto das questões nos concursos. Observem que eu grifei no mínimo 80%. Por que isso? Porque o nosso foco do curso é dar ferramentas para o aluno que ele seja capaz de enfrentar todas as questões de concurso. Então, essa meta de 80% aí é uma meta bem modesta. Então, tenho certeza que os alunos que assistirem esse curso terão condições de alcançar uma meta superior a 80% de acerto. E para atingirmos os nossos objetivos, nós vamos seguir o seguinte sumário. Esse sumário, ele traça o esqueleto de como será o nosso curso. Então, nele tem todo o conteúdo que será abordado durante o curso. Então, nós faremos uma aula introdutória, onde nós veremos alguns aspectos da matemática financeira, a lei fundamental da matemática financeira, linha do tempo, regimes de juros e tipologias de questões. Nós dividimos o curso em 3 módulos. O módulo 1 é o regime simples. O módulo 2 é o regime composto 1 e o módulo 3, regime composto 2. Então eu já adianto que essa divisão de regime composto 1 e 2, na prática ela não existe. Nós fizemos aqui no curso apenas com fins didáticos. Então nós dividimos os juros compostos em 1 e 2, mas somente para fins didáticos.
Então, o nosso módulo 1, regime simples. Aula 1, nós abordaremos operações de juros simples, onde veremos seus elementos, taxas proporcionais, faremos uma diferenciação entre juros comerciais e juros exatos, falaremos sobre taxa média, prazo médio e capital médio e sobre série de pagamentos. Na aula 2, nós veremos operações de desconto simples, veremos seus elementos, os tipos de descontos, desconto racional ou por dentro, desconto comercial ou desconto por fora. Faremos uma relação entre desconto comercial e desconto racional. Mostraremos também a relação entre taxa de desconto por dentro e taxa de desconto por fora. Em seguida, taxa efetiva de juros, taxa média e prazo médio, desconto em uma série de títulos e, para finalizar, desconto bancário. Na aula 3, nós veremos equivalência simples de capitais. Então, se vocês observarem aí, o conteúdo da aula 3 aparentemente parece ser pequeno. Só elementos e o passo a passo de uma questão. Porque esse conteúdo aparentemente aparenta ser pequeno? Porque nós veremos que as questões de equivalência de capitais serão resolvidas por meio de descontos. Então, nessa aula 3 aqui, nós já saberemos resolver operações de desconto. E será basicamente o que nós utilizaremos para resolver as questões de equivalência de capitais. Então, por isso, o conteúdo aí é bem curto dessa aula. E na nossa aula 4, nós faremos umas questões de concursos anteriores somente sobre regime simples, isso para nós encerrarmos o módulo 1. O módulo 2, que eu chamei de regime composto 1. A aula 5 será sobre juros compostos. Nós falaremos seus elementos, mostraremos o conceito de taxas equivalentes, convenção linear, taxa nominal versus taxa efetiva e taxa real versus taxa aparente. Então, essa aula é a que eu julgo mais importante, eu já adianto de antemão, é onde nós vemos bastantes conceitos que serão utilizados em várias matérias aí dentro da matemática financeira, em vários assuntos, principalmente taxas equivalentes, taxa nominal, taxa efetiva. Então, esses pontos nós utilizaremos para todo o regime composto. Então, essa aula 5 eu julgo como digamos assim, a que tem um conteúdo mais importante, que nós temos que dar maior atenção dentro do nosso curso. Aula 6, nós falaremos sobre desconto compostos, veremos seus elementos, os tipos de descontos racional e comercial, faremos uma relação entre taxa de desconto racional e taxa de desconto comercial e mostraremos o uso do fator de valor atual de uma série de pagamentos. Na aula 7, nós falaremos em equivalência composta de capitais, mostraremos seus elementos e mostraremos diferenças em relação ao regime simples. Então, faremos uma diferença entre equivalência simples de capitais e equivalência composta de capitais. E para encerrar o módulo 2, nós faremos questões de concursos anteriores versando sobre o conteúdo do módulo 2. No módulo 3, regime composto 2, nós falaremos sobre rendas certas, na aula 9, rendas certas ou anuidades, mostraremos suas características e mostraremos o cálculo do montante de uma série de pagamentos e o cálculo do valor atual de uma série de pagamentos. Então nós veremos que quando chegarmos na aula de rendas certas, que ela é bem dividida em duas partes. Uma é o cálculo do montante e o outro é o cálculo do valor atual. Então ela é bem distinta. Na aula 10, nós falaremos sobre amortizações. Também uma aula que eu considero muito importante, que digamos que eu diria que é uma matéria que ela não cai em concurso, ela desaba. Nós mostraremos alguns aspectos conceituais e falaremos sobre os principais sistemas de amortizações, que é o sistema de amortização constante, ou sistema SAC, e o sistema francês de amortização. Aula 11, nós falaremos sobre taxa interna de retorno. Aqui eu já adianto que essa matéria não é uma matéria que é cobrada em muitos concursos, mas como tem alguns concursos que cobra a taxa interna de retorno, nós iremos abordar também.
E aula 12 nós faremos algumas questões de concursos anteriores versando sobre o módulo 3 e na aula 13, para encerrar nosso curso, nós faremos umas questões gerais de concursos anteriores, ou seja, aquelas questões que misturam todo o conteúdo da matéria. Pois bem, pessoal, esse é a proposta do nosso curso. Eu espero que tenham gostado e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.